Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja com você e que a sua família possa sempre estar guardada e protegida pelos anjos celestiais de Deus. Fico muito feliz que você está aqui comigo mais uma vez, para juntos aprendermos mais um pouco da palavra de nosso Deus. Amém? Irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para você aqui neste momento, uma palavra que o Espírito Santo tocou muito forte em mim. Eu creio, irmãos, que vai ser uma bênção. Saiba que você não chegou aqui neste vídeo à toa, porque Deus, Ele quer te abençoar e Ele quer falar com você neste momento. Amém? E no final, nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé, porque juntos nós somos mais fortes, amém? Mas antes de começar esta mensagem, eu queria muito que você se inscrevesse aqui no meu canal. Para você que está ouvindo esta mensagem não inscrito, se inscreva aqui no meu canal e também compartilhe os meus vídeos para as outras pessoas, amém? Para que as outras pessoas também possam ser tocadas, através dessas orações, destes vídeos, amém? Irmãos, a passagem que eu quero ler com vocês hoje está no livro de Mateus, capítulo 4. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 1 até o verso de número 11. Preste muita atenção no que a palavra de nosso Deus diz. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: Se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-lhe o pináculo do templo e lhes disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenarão teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecereis em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Lhes disse: Tudo isto te darei, se prostrares me adorareis. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou de... Glória a Deus. Irmãos, aqui nesta passagem está dizendo sobre quando Jesus foi tentado pelo diabo. Irmãos, depois que Jesus foi batizado por João Batista, Jesus foi encaminhado pelo Espírito para o deserto da Judéia. E ali Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, porque ali Jesus foi passar um tempo somente com Deus, somente com o Pai, irmãos? E ali Jesus foi atentado pelo diabo. Irmãos, e a primeira coisa que o diabo fez, o diabo pediu para Jesus transformar umas pedras em pães, porque o diabo queria saciar a fome de Jesus. O diabo queria que Jesus pecasse, mas naquele momento Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois, irmãos, o diabo levou Jesus e colocou ele no pináculo do templo de Jerusalém e disse para Jesus se jogar dali e que os anjos de Jesus o iriam ajudar. Mas naquele momento Jesus disse: Não atentarás o Senhor teu Deus. A última coisa, irmãos, que o diabo fez,
O diabo levou Jesus em um monte muito alto e mostrou a ele todos os reinos do mundo e a glória deles. E o diabo queria que Jesus prostrasse diante dele. Mas naquele momento Jesus o repreendeu e disse: afaste de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorareis, e só a ele darás culto. E a Bíblia diz, irmãos, que depois disto vieram anjos e o serviram Jesus. Irmãos, é interessante que quando o diabo disse para Jesus: porque está escrito, ou seja, irmãos, o diabo usou a Bíblia. Por isso, irmãos, que nós vemos que ser sóbrios e vigilantes também para nós esta passagem. Irmãos, quando você estiver passando por uma dificuldade na sua vida, alguma dificuldade que parece que não terá fim, mas resista ao diabo. Irmãos, há uma promessa no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz que se nós submetermos a Deus e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Porque que, irmãos, o diabo fez de tudo para fazer com que Jesus pecasse. Mas Jesus, ele usou as palavras do Pai e não caiu nos planos do diabo. Porque Jesus estava jejuando, irmãos, 40 dias e 40 noites. E esta fraqueza na carne que Jesus estava, o diabo aproveitou, tentou fazer com que Jesus pecasse através, desta fraqueza que Jesus estava, Irmãos, porque a Bíblia diz também, a Bíblia cita Satanás como um leão que anda ao redor, procurando alguém para que possa devorar. Irmãos, você já viu aqueles canais de bichos, por exemplo, algumas zebras e alguns leões? E os leões, eles ficam em volta das zebras, eles não têm pressa até que eles acham o momento e atacam as zebras, o momento ideal. E assim, irmãos, que o diabo também faz conosco. O diabo, ele anda ao redor como leão. E quando ele vê uma dificuldade, ele vai e tenta nos afastar da presença de Deus. Porque o diabo faz de tudo para nos afastarmos de Deus. Mas nós, irmãos, que somos cristãos, nós estamos ao lado do vencedor. Se nós praticarmos, se nós agirmos sempre de maneira que agrada a Deus, eu creio, irmãos, que nós sempre vamos conseguir. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, irmãos, se você estiver passando por uma dificuldade aqui agora, eu não sei como que está o seu coração, mas creia na palavra de Deus. Não saia por nada da presença de Deus. Não pare de orar, não pare de ler a Bíblia, porque Deus é com você e Ele prometeu que nunca vai te abandonar. Então, irmãos, se você estiver passando por uma dificuldade, resista a essa dificuldade. Você não tem que aceitar essa dificuldade, mas sim resistir. Irmão, igual ali naquela arca de Noé, a Bíblia diz que Deus decidiu destruir, acabar com a raça humana por causa da maldade que Deus viu que tinha aumentado. Mas Deus decidiu salvar a família de Noé. E a Bíblia cita que foi o próprio Deus que fechou a porta daquela arca. E depois ninguém conseguiu abrir. Por quê? Porque quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. E quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Esse é o nosso Deus, irmãos. O nosso Deus é aquele que fecha portas que ninguém fecha. E abre portas que ninguém abre. Irmãos, a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. Deus é poderoso para fazer todas as coisas. E a Bíblia diz que tudo aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Irmãos, tudo é possível para Deus. Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Deus, irmãos, Ele abençoe quem Ele quiser. Deus, Ele ama todos nós do mesmo jeito. Amém, irmãos? Deus, Ele sempre estará conosco. Eu sei, irmãos, que às vezes nós passamos por dificuldades tão grandes em nossas vidas. E às vezes nós pensamos que Deus nos abandonou. Às vezes nós pensamos que Deus não está mais conosco. Mas saiba, irmãos, Deus, Ele está conosco. Ele quer nos abençoar.
Amém? Então, irmãos, se você estiver passando por uma dificuldade, confie no Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de você. Continue submetendo-se a Deus, continue lendo a Bíblia, irmãos, porque você precisa alimentar o seu espírito. E como que nós alimentamos o nosso espírito? Nós alimentamos o nosso espírito vendo um vídeo evangélico como este, por exemplo, e também lendo a Bíblia. Nós estamos alimentando o nosso espírito. Amém, irmãos? Então, confie no Senhor, porque todas as coisas são possíveis para Deus. E Deus abençoe quem Ele quiser. Amém? Deus, Ele sabe o que Ele vai fazer na sua vida. Ele sabe o que Ele deve tirar. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Porque, irmãos, diante de Deus, ninguém passa despercebido, não. Amém? Então, irmãos, confie no Senhor, continue crendo na palavra de Deus, porque Deus é com você, Ele prometeu que nunca vai te abandonar. Amém? Porque o amor de Deus é como uma fornalha, esta fornalha nunca se apagará. Amém? Então, irmãos, vamos encerrar esta palavra. Se você puder, você vai fechar os seus olhos neste momento, porque eu quero orar pela sua vida, eu quero interceder por você, para que Deus possa sempre te abençoar, te dar muita sabedoria, para que você possa saber exatamente o que deve fazer durante o seu dia. Amém? Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Glória a Deus. Querido Deus, nós te damos graças por este momento em que podíamos aprendermos mais de Ti. Nós te damos graças, ó Deus, porque podíamos ouvir a Tua palavra. Pai querido, agora eu peço, Pai, que o Senhor possa abençoar esta pessoa que está ouvindo esta oração. Pai querido, esta pessoa agora, Pai, que está no fundo do poço. Ó Deus, quantos agora estão precisando do Senhor? Quantas pessoas agora estão em um deserto espiritual? Ó Pai, quantas famílias estão no fundo do poço, mas eu peço, Pai, que o Senhor possa sempre derramar a Tua graça sobre esta vida, ó Pai. Pai querido, que o Senhor possa dar muita sabedoria para esta pessoa, conduza ela no caminho reto, Pai. Que toda acusação de Satanás contra esta pessoa, que cai por terra neste momento, em nome de Jesus, Pai. Satanás não pode nada contra esta pessoa, Pai. Pai querido, que a Tua unção chegue sobre ela, Pai, neste momento, Pai. Que o Senhor possa sempre derramar a Tua graça entre ela. Pai querido, quantos jovens, quantas famílias agora, Pai, estão no fundo do poço, estão travadas, ó Deus, no pecado, Pai. Oh Deus, naquelas coisas que não são de acordo com a Tua palavra. Oh Pai, eu peço, Deus, revele-se àqueles que não conhecem a Ti. Quantos agora, Pai, estão longe do Senhor. Oh Deus, no mundo precisa da luz do Senhor, Pai. Oh Deus, conduz esta pessoa no caminho reto, Pai. Oh Deus, que ela não possa desviar de Ti, oh Pai, que ela possa permanecer com os olhos fixos no Senhor, oh Pai. Oh Pai, que nós possamos sempre buscar o Senhor, não somente nas dificuldades, nos momentos difíceis, mas também, Senhor, nos momentos em que estamos alegres e felizes. Que o Senhor possa nos lembrar todos os dias de nossas vidas que o que realmente importa é a nossa salvação. Nós estamos sempre buscando o Senhor. Nós estamos sempre com o nosso coração aberto para Ti. Oh Deus, que nós possamos buscar o Senhor, oh Deus. Nos ajude, oh Pai, para que nós possamos sempre tomar as decisões certas, oh Pai, em nossas vidas, oh Pai. Que o Senhor possa estar sempre com a mão estendida sobre nós. Oh Pai, nos guiando no caminho reto, oh Pai, nos ajudando, oh Pai. Oh Deus, nos ensinando sempre, oh Pai. Que nós possamos sempre amar as outras pessoas como nós mesmos. Oh Pai, enquanto nós passarmos por dificuldade em nossas vidas, que o Senhor nos lembre que o Senhor é conosco, que o Senhor possa nos confortar, oh Pai, naqueles momentos em que pensamos que não terá fim, naqueles momentos, oh Pai, em que as dificuldades parecem que não vão acabar, oh Pai, mas naqueles momentos que o Senhor possa nos confortar com a Tua presença. Oh Pai, não permite que nós pecamos contra o Senhor, mas permite, oh Pai, que nós possamos sempre agir de maneira que agrada ao Senhor. Oh Pai, que quando nós passarmos por aflições em nossas vidas, por dificuldades, Pai querido, que o Senhor nos ajude, oh Pai, naqueles momentos, que o Senhor nos apoie,
para que nós não possamos pecar contra o Senhor, mas sim agir de maneira que agrade ao Senhor, até mesmo nas plenas dificuldades. Em nome de Jesus que eu oro e tiro graças, dando sabedoria para esta pessoa e sempre derramando a tua graça sobre ela e sobre a família dela, Pai, desta pessoa. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Como, meus irmãos, nós estamos buscando o Senhor, né? Porque nós sentimos aquela paz, sentimos que estamos no caminho certo. Amém? Então, irmãos, confie no Senhor. Porque, irmãos, neste mundo nós teremos dificuldades. Porque, irmãos, há muitas pessoas no mundo que se dizem: eu entreguei a minha vida para Jesus, mas muitas coisas estão mudando. Mas as coisas devem mudar mesmo, irmãos, porque agora você está do lado do vencedor. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Irmãos, as coisas não cooperam bem para todos, mas somente daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, irmãos, não saia da presença de Deus por nada, porque Deus é com você. Ele quer sempre nos abençoar. Amém? Então, busque o Senhor, irmãos. Confie nele e o mais ele fará. Amém? Agora, não se esqueça de compartilhar esta mensagem, porque quantas pessoas estão precisando de ouvir uma mensagem como esta. Amém? Então, irmãos, eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e um grande abraço.